Olá, meu caro aluno, minha cara aluna. Vamos conversar hoje sobre um assunto extremamente importante para o seu texto. Seja ele um texto dissertativo argumentativo, uma questão discursiva, um estudo de caso, não importa, né? Hoje nós vamos falar sobre coesão e coerência. Muitos desses assuntos que a gente vai ver hoje, vocês vão ver que vocês precisam de algum conhecimento de língua portuguesa. E é justamente essa a maior dificuldade da coesão e da coerência, né? Porque a gente junta no mesmo saco, digamos assim, a gente coloca tudo junto, todos os conhecimentos que a gente tem de língua portuguesa, tá? Então, por isso, muitos de vocês acham que é um assunto difícil, que às vezes nem conseguem compreender exatamente qual é o ponto de questão de se pedir coesão e coerência, o que é cada um deles. Então, meu trabalho aqui hoje é apresentar esses conceitos para vocês e apresentar os mecanismos mais conhecidos em relação à coesão e coerência e aqueles mecanismos mais utilizados nos textos, que você a partir de agora vai usar de forma correta, tá bom? Então, vem comigo para coesão e coerência. Então, pessoal, olha só. O texto, né? O texto, ele é uma junção de coesão e de coerência. A coesão, pessoal, pensem em coesão, tá? Como ligação, tá? Então, pensem aqui como se fosse uma ligação, né? Imagina aqui, ó, eu tenho um quadradinho. Nossa, que quadradinho pequeno, né? Mas, para ele se ligar entre todas as pontas, eu preciso de junções. Essas junções aqui, que são os elementos coesivos. Então, tá vendo aqui, ó? Essa junçãozinha aqui são os elementos coesivos, tá bom? Da mesma forma que eu preciso de coerência. Quando eu falo em coerência, eu me refiro a raciocínio lógico, tá? Então, por exemplo, quando eu falo que um texto é coerente, ele tem uma linha de raciocínio, ele tem um raciocínio aí que segue uma lógica, tá? Então, para que eu tenha um texto perfeito ou dentro dos padrões, eu tenho que ter um texto que se ligue, então as informações se juntam, mas eu também tenho que ter um texto que tem uma sequência lógica dentro do pensamento. Eu preciso entender começo, meio e fim dele, tá bom? Pensando nisso, tá? A gente vai falar sobre a coerência. E aí, pessoal, lembrem-se, olha só isso daqui. Um texto coerente é aquele texto que é uno, que tem uma unidade. O que você quer dizer com unidade, Patrícia? Eu quero dizer que o começo e o final conseguem se relacionar. Eu tô falando que a sequência dentro do texto é lógica. Então, uma sequência, um fato se liga ao outro, um fato acontece depois do outro, tá? E eu também tenho a harmonia. A harmonia é um texto que mantém uma mesma linha, tá bom? Aqui, deixa eu ver aqui, vocês não estavam vendo. Olha só. Então, o que eu tenho aqui dentro da coerência? Eu tenho unidade, então o texto é uno. Eu tenho lógica, né? Eu tenho um texto que tem uma linha, um fio condutor, em termos de lógica, de estrutura lógica. E eu tenho a harmonia, então, que esse texto, ele é harmônico, ou seja, se eu começo ele num tom, eu vou manter esse tom. Se eu começo ele num nível de formalidade, eu vou manter a mesma formalidade, tá? Tudo isso aqui, esses três elementos dentro de coerência. E olha só, me digam aqui, esse texto, ele é coerente ou não? Deixa eu só confirmar se vocês estão vendo, vocês estão na tela certa. Então, olha só. Nós temos que tomar medidas urgentes, imediatas e drásticas para resolver o problema da saúde nessa capital. Portanto, é fundamental que sejam convocadas as autoridades para uma reunião dentro de 60 dias,
para pensarmos a nosso tempo e formarmos comissões para estudos e estratégias de longo prazo. Pessoal, totalmente incoerente. Por quê? Se eu falo de medidas urgentes, imediatas e drásticas, o que é drástico, o que é imediato e o que é urgente, se eu vou esperar 60 dias para fazer uma reunião, se a comissão vai pensar no tempo deles e eles vão formar estudos e estratégias de longo prazo. Totalmente incoerente, tá? Então eu não posso falar que esse texto é coerente. Não dá para falar que esse texto é um texto coerente. Vejam que Vejam que há uma quebra na linha lógica. Você fala, poxa, não, preciso de medidas urgentes, preciso de medidas drásticas. Então tá bom, então daqui 60 dias, mas urgente é um pouquinho mais rápido, né? Tipo amanhã, semana que vem no máximo, né? Não, 60 dias não, isso não é urgente. Longo prazo não é imediato, é o contrário. Então vejam, o texto aqui ele quebra esses aspectos de coerência. A gente tem outro texto aqui, vamos ver se ele é coerente ou não. Fábio, torcedor fanático, tricolor, se preparava para o clássico do campeonato. Tinha ganhado a entrada de seu cunhado e estava sem nenhum entusiasmo. Afinal de contas, seu time não estava nos melhores dias. Opa! Vem aqui comigo. Torcedor fanático e ele estava se preparando para o campeonato. Se ele estava se preparando para o campeonato, eu consigo falar que ele não tinha entusiasmo? Um torcedor fanático vai falar que o time não está nos melhores dias? Aqui eu já tenho o começo aqui das minhas incoerências. Vamos ver o segundo parágrafo. E não é que seu time não decepcionou? 3-0 para o time adversário. Olha aqui, pessoal. Não o decepcionou. Como assim? 3-0 para o time adversário. Não foi o time dele que ganhou. Já na saída do estádio, quase arrumou confusão com um cara que teve a ousadia de soltar todo o seu repertório de xingamentos contra seu time. Como assim? Ele tinha coragem de bater de frente com os jogadores. Esta tem sido a melhor temporada tricolor da década. Melhor temporada. E aqui eu falei que o time não estava nos melhores dias. Então aqui a gente tem um texto totalmente incoerente, com trechos que não casam, né? A gente não consegue manter uma linha lógica de pensamento nesse texto. É claro que, né? Deixa eu só voltar aqui. É claro que eu trago exemplos óbvios, exemplos que saltam aos nossos olhos, justamente para que você entenda, tá? A incoerência, muitas vezes, num texto de redação, ela acontece quando a gente escolhe errado o conectivo. Mas, Patrícia, como que eu sei? Olha só, a gente tem vários conectivos. Ao longo das aulas eu falo de vários para vocês. Vocês não precisam saber uma lista inteira. Para vocês escreverem, basta saber 1 ou 2 de cada tipo. Porque 1 ou 2 você consegue aí mesclar dentro do texto para não ficar repetitivo e sabe usar exatamente cada um deles. Tá? Então, a incoerência normalmente nas redações está no uso dos conectivos. Para que você não caia, né, nesse problema, você simplesmente decora 1 ou 2, não precisa saber uma lista inteira, tá? Continuando, né? Vamos falar agora sobre coesão. Patrícia, só isso de coerência que você precisa saber para a sua redação só. Você não precisa se tornar um especialista em coerência. E tem várias tipologias, eu aprofundo um pouquinho mais no assunto no nosso PDF de apoio. Mas para a sua escrita, você precisa disso, tá bom? Agora vem aqui, então, a coesão. Como eu tinha dito para vocês, né, a coesão, a gente está falando de ligação,
tá? Então, a gente tá falando aqui de uma conexão. Conexão de que tipo? Existe basicamente 2 tipos de coesão. A coesão intraparágrafo, ou seja, dentro do parágrafo, e a coesão inter ou entre parágrafos, tá bom? Então, lembra assim, e vocês veem eu falando muito isso nas correções de redação de textos, né? Cuidado com a relação que você faz entre um parágrafo e outro. Como que eu faço? A forma mais direta de você fazer isso é com conectivos. Existem outros, a gente vai ver ali outras formas, mas lembra que quando eu falo assim de conexão, de relação, eu estou falando indiretamente de coesão, tá? Então, coesão é conexão. E basicamente a gente vai começar com os 2 casos mais clássicos que a gente tem aqui de coesão. A coesão anafórica e a catafórica. Pessoal, coesão anafórica é o quê? Se relaciona ao termo anterior, ou seja, é a retomada de um termo ou de uma ideia dentro de um texto, tá? Então, aquele termo, se ele é um termo anterior, ele já foi citado, é um termo que já apareceu dentro do termo, do texto. Então, eu chamo de uma coesão anafórica. Quer um exemplo? Existem 2 tipos de coesão. Coesão anafórica, coesão textual. Coesão anafórica e coesão catafórica. Esses tipos, quais tipos? Os 2 que eu acabei de citar. Esses está retomando termos já ditos, ou seja, é uma coesão anafórica. Agora, o inverso é a coesão catafórica. A coesão catafórica, ela se refere a um termo que está para frente, ou seja, esse termo ainda não foi dito no texto, né? Inclusive, um dos bizus aqui da catafórica é justamente lembrar de catapulta, né? Catapulta, aquele negócio antigo que a gente vê nos filmes e tudo mais. Você pega a pedra, ou enfim, pega o que e joga pra frente. Ó, frente. Vai pra frente a catapulta. Então, catafórico é de catapulta, que a gente vai jogar pra frente. Então, eu não falo que eu estou retomando um termo, mas sim antecipando um termo, uma ideia. Então, imaginando o texto que você fala assim: estas são as principais causas de obesidade infantil. Estas, eu ainda não falei. Eu estou antecipando. Então, eu estou falando para o meu leitor. Leitor, agora eu vou te apresentar 3 causas. Então, eu uso estas para frente, tá bom? É claro que percebam, a retomada ou a antecipação, ela é feita por determinados elementos. E são esses elementos que a gente vai ver agora. Então, olha só. Estudo todo dia. Isso faz a diferença. Pessoal, o isso está retomando o quê? Está retomando essa ideia toda aqui, ó, de estudar todo dia. Tá? Que mais? Olha só. Bento e Caio, apesar de serem gêmeos, são muito diferentes. Por exemplo, este é calmo e aquele é explosivo. Pessoal, eu já adianto aqui para vocês que este é o termo mais próximo. Aquele é o termo mais longe. Mas tomem cuidado. Eu estou usando este e aquele, mas eu tenho 2 elementos. Eu já tenho 2 elementos que eu tenho que fazer menção, tá? Quando eu tenho um elemento só, quando eu tenho uma ideia só, você vai usar o esse. A gente já vai ver, tá bom? Mas cuidado, este ou aquele. Este ou aquele retomam 2 elementos
anteriores. O elemento... Opa, eu coloquei errado aqui. O elemento que está mais próximo... Deixa eu apagar aqui para vocês, peraí. O elemento que está mais próximo é o este. Mais próximo do quê? Mais próximo do pronome. Quem que está mais próximo do pronome? O Caio ou o Bento? O Caio está mais próximo. Aquele é o último lá atrás. Tá bom? Agora, olha só. Esses dois, as duas primeiras, tá vendo que eu estou retomando? Ou seja, eu estou fazendo uma coesão anafórica, porque é algum termo que já foi dito. Mas olhe esse último. Olha o último. Desejo isto diariamente. Ser aprovado logo. O isto, ele tá para frente ou ele tá para trás? Ele tá para frente, ó. Eu estou antecipando a ideia. Se eu estou antecipando a ideia, né? Se eu tenho que se o meu pronome joga a informação para frente, ele catapulta a informação para frente. Aqui eu tenho uma coesão catafórica, ok? Vamos continuar. Agora a gente tem a coesão esofórica. O que é a coesão esofórica? Esofórica ou deítica, tá bom? Aqui, deixa eu ver. Esofórica ou deítica. Esofórico é o que tá fora. Ou seja, são as informações, ou melhor, são os marcadores que não estão no texto, que eu preciso saber para me identificar no texto. Quando eu falo assim, ó, aqui é muito quente, pessoal. Tá? E aí, o que você vai me perguntar? Aqui onde, Patrícia? Onde você tá? Tá vendo que você precisa de um contexto? Tudo que você precisa de contexto é o esofórico. Ontem, eu fiz uma mentoria com vocês ontem à noite e a gente comentou diversos assuntos. Ontem, eu não sei que dia que você está assistindo esse vídeo. Pode ter sido ontem mesmo, mas pode ter sido daqui a 3, 4 meses. Não sei quando você vai ver esse vídeo. Então, eu preciso desse contexto, eu preciso saber quando é esse ontem. Eu preciso saber onde é esse aqui, tá? Em alguns casos, ou na maioria dos casos, esses conectivos, ou essa coesão esofórica, ela faz sentido ali no contexto. A gente só tem que tomar cuidado para que realmente isso fique claro no texto, tá? Se eu trago, então, por exemplo, aqui, esse texto, olha só. Em ranking dos países mais inovadores, o Brasil fica entre os 5 últimos. Em levantamento que mediu o nível de inovação em 50 países, o Brasil ficou em 47º lugar. A Bloomberg, portal americano especializado, atribuiu uma nota para cada país e divulgou a lista, na última quarta-feira, dia 30. Então, olha só. Quando eu falo aqui, na última quarta-feira, dia 30, isso daqui é esofórico. Porque a última quarta-feira, para mim, não foi dia 30. Para mim, foi dia 7, por exemplo. Essa nota levou em conta vários indicadores, como o número de patentes registradas, quantidade de estudantes, etc, etc. Essa nota é uma coesão anafórica. Por quê? Porque está retomando uma informação já dita. E aqui, olha só, aqui a gente tem o término do texto, mas o que eu queria que vocês entendessem era justamente esse ponto que existem elementos que a gente precisa de mais informação. Quando a gente precisa de mais informação, ou seja, quando a gente precisa de contexto, aí sim a gente chama de uma coesão esofórica, tá bom? Porque está fora, eso é fora do
texto. Tá bom? Continuemos, pessoal. Então, olha só, agora a gente entra efetivamente nos elementos coesivos. Tá? E aqui a gente tem vários elementos coesivos. Eu vou trazer os principais para vocês. E eu não podia começar o nosso tema sem trazer o quê? Sem trazer os pronomes. Tá? Para o texto aí e anote, identifique os pronomes para mim primeiro, tá bom? Eu vou fazer aqui com vocês, mas eu quero que você faça aí primeiro. Furtei uma flor daquele jardim. Daquele jardim. O porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor. Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo de água. Logo senti que ela não estava feliz. O copo destinava-se a beber. A flor não é para ser bebida. Passei-a para o vaso e notei que ela me agradecia, revelando melhor sua delicada composição. Quantas novidades há numa flor, se a contemplarmos bem? Sendo autor do furto, eu assumiria a obrigação de conservar. Olha só, tenho aqui, então, vários pronomes, tá? Aqui eu vou colocar, ó, aqui eu tenho um pronome demonstrativo. Aqui eu tenho um pronome oblíquo, do caso reto. Pronome oblíquo, pronome pessoal. Mas vejam, todos os femininos desse texto convergem para flor. E aqui eu tenho um pronome possessivo. Tá? Então, todos esses pronomes fazem o quê? Ligam. Eles, além de eles ligarem, eles são elementos que não deixam o texto ficar repetitivo. Textos repetitivos, repetição de palavras, é sim um erro de coesão. E aqui nos pronomes, eu quero chamar atenção para os pronomes demonstrativos. Olha só, daquele jardim, aqui eu tenho um elemento que? Eu tenho um elemento que está longe de mim, aquele. Só que, qual que é o maior problema quando a gente fala de pronome demonstrativo para vocês? A gente tenta decorar um tipo de regra para colocar em tudo. Só que os pronomes demonstrativos, eles têm uma regra para cada uso. Então, o uso dentro do texto é diferente do uso de deslocamento espacial, por exemplo. É diferente de uso de tempo verbal, de passado. Tá? Então, olha só. Eu trouxe aqui as tabelinhas separadas para vocês entenderem que não basta decorar um. Você tem que entender para que é aquele uso. Então, olha só. Quando a função deles é temporal, então, se referindo a presente, passado, recente, futuro próximo, passado, futuro distante, a gente tem essa organização aqui, ó. Então, ó, temporal. O presente, eu vou usar este ano, o ano presente, o ano corrente. Se for um passado recente, um futuro próximo, esse, essa. Nesse dezembro, ou nesse começo de ano, tá? Passado ou futuro distante. Naquele ano, lá de 2000, faz tempo, naquele ano, tá? Então, olha só os exemplos aqui. Neste final de semana, é o final de semana que está acontecendo. Nesse verão, passado recente. Imagina que a gente já está no inverno, você está falando sobre o verão que acabou de finalizar. Aquela década de 70. 1970 faz bastante tempo. Bom, então essa tabelinha aí, vocês vão levar junto com vocês para o resto da vida. Olha esse daqui, pronome demonstrativo com uma função espacial.
que é normalmente o que a gente mais sabe. Então, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe exatamente os pronomes demonstrativos divididos pelas suas funções. Então, vocês vão ver que a gente vai ter basicamente 3 tabelinhas diferentes, tá? Então, vem comigo para a gente entender melhor isso aí. Então, olha só. Aqui, com a função temporal, ou seja, quando eu quero me referir ao presente, ao passado ou ao futuro, tá? Então, no presente, eu uso este, esta, isto, este ano. Então, este ano terá grandes nomeações. Se eu quero falar sobre um passado recente ou um futuro próximo, esse, tá? Por exemplo, a gente está no comecinho do ano, então eu vou me referir ao final do ano passado. Ah, esse final de ano, o que acabou de acontecer. Passado ou futuro distante, aquele, aquela, aqueles anos 90. Faz tempo que faz anos 90, certo? Então, um passado distante. E olha aqui, aí, neste final de semana, eu tô falando no final de semana que vai acontecer. Nesse verão, acabou de terminar o verão, a gente tá no inverno e acabou o verão agora, nesse verão. Aquela década de 70. Então, percebam, quando a gente tem uma função temporal dos pronomes demonstrativos, eu vou usar o quê? O este para o presente. O esse para passado recente ou futuro próximo. E este, ou aquele para futuro distante ou um passado distante, tá? Então, pensem nessa organização, tá? Patrícia, já ouvi outras versões de esse e aquele, ou este, tá? A gente tem aí sim algumas outras versões de alguns gramáticos mais modernos, mas a gente tem que tomar cuidado, porque a sua banca é um pouco mais tradicional. E a gente tem que aí usar os padrões de gramática, ou seja, a gente tem mais sustentação nesses pontos para vir a brigar com a banca, tá bom? Agora, olha só, função temporal. Então, dá um print aí nessa tela para você levar isso para a sua prova. Agora a gente vai falar de função espacial. A função espacial, pessoal, é aquela que a gente aprende na escola, desde muito cedo. Então, perto de quem está falando? Este lápis. Este. Perto de quem está me ouvindo? Esse. E se o objeto está longe? Aquele. Lembra? Esse é o estudo clássico que a gente tem de pronome demonstrativo, que é uma função espacial, né? Que a gente fala assim, este lápis, não tem um lápis aqui não tem. Esse que tá com você e aquele que tá lá longe. Essa é a função, então, espacial que a gente tá acostumado. Ó, este violão aqui tá na minha mão, este. Isso, ó, a roupa tá na pessoa, isso é roupa. E aquilo é uma estrela, ó, a estrela tá longe, tá? Essa é a função clássica, então, que a gente sempre estuda na escola dos pronomes demonstrativos, tá bom? Mesma coisa, tira um print aí, hein? Agora, a função textual. Pessoal, essa função textual, quero que vocês escutem com muita calma, com muita tranquilidade, porque essa função textual é a que vocês mais vão usar. E é a que sempre dá muita dúvida, muita dificuldade. Os alunos nunca entendem por que fez aquilo na correção, por que não fez aquilo, né? Eu gosto de trazer essa aula de coesão e coerência antes da gente começar a nossa prática, justamente para, quando eu for corrigir o seu texto e apontar, não é nesse, é neste, você vai lembrar, falar assim, é verdade. Então, olha só, vem aqui comigo pra gente falar sobre a função textual. Então, na função textual,
este presente. Opa! Esse, o que já foi, e aquele também. Então, peraí, aqui que tá errado na minha tabelinha, aguenta aí. Então, vamos lá. Aqui vai entrar a anáfora e a catáfora, tá bom? Então, na verdade, aqui, opa, deixa eu pegar uma caneta aqui pra mim, peraí. O esse é anáfora. Anáfora. Aquele, tá? É também anáfora. Qual que é a diferença, Patrícia? Vem aqui comigo para eu te explicar. Qual que é a diferença de esse, este e aquele? Isto, olha só, isto era importante para ela. Dinheiro, sucesso e prestígio. Então, o que que era importante para ela? Isto, que tá aqui. Então, catáfora, eu estou antecipando uma informação. Agora, se eu inverter, se eu colocar primeiro o que é importante para ela, ó, dinheiro, sucesso e prestígio. Isso, ó, isso. Por quê? Porque eu tô retomando algo. Agora, esta e aquele. Aquele, lembra, é o elemento que está mais longe. Ou seja, o primeiro elemento da enumeração, Pedro. Qual que é o segundo elemento da enumeração? Aline, é o mais próximo, esta. Então, resumindo, informação já foi dita. Esse, nesse, nessa, nisso. Informação ainda não foi dita, eu estou antecipando. Este, esta, aquilo, para frente. Tenho dois elementos e quero fazer referência aos dois. O primeiro elemento, aquele. O segundo elemento, este. Bom, então veja, aquele eu só vou usar no texto, eu só vou usar com enumerações quando eu tiver dois termos e eu tenho que fazer a diferenciação entre eles, tá bom? Basicamente, é isso que a gente tem dentro do texto. Tira aqui um print também para que vocês possam levar isso para a prova de vocês, para a prática de vocês de texto, tá bom? Patrícia, eu tenho só pronomes? Não. Nós temos também advérbios, tá? Os advérbios, eles trazem circunstância. Isso daqui, pessoal, inclusive para sua prova, é muito importante, tá? Falamos em advérbios. Advérbios, eles são o quê? Eles complementam, eles dão uma informação nova ao verbo. Verbo ou adjetivo, por exemplo. Então, eles trazem muitas bancas, né? E a banca de vocês, de vocês faz isso. Traz o quê? Advérbio como circunstância. Ah, então é uma palavra que dá uma circunstância de tempo. Isso. Advérbio de tempo. É uma circunstância de modo. Advérbio de modo. Tá? Então, essa palavrinha aí é uma palavrinha-chave aí para vocês conseguirem, inclusive, se dar bem na prova objetiva. Então, olha só. Cadê os advérbios desses exemplos? Ó, no Brasil. Muita gente considera o nosso acolhimento bem maior aqui. Bem, advérbio de intensidade. Aqui, advérbio de lugar. Hoje, advérbio de tempo. Abertura da Semana da Arte Moderna. Ok? O que mais que a gente tem de elementos coesivos, pessoal? Os termos resumitivos. Termos resumitivos vocês adoram colocar nos textos, não é? Ó, estudar, revisar, tudo isso. Mas eu vou chamar aqui a atenção de vocês com relação a termos resumitivos, porque a gente não pode usar eles à torta e à direito, porque senão o seu texto vai ficar muito genérico. E banca nenhuma, examinador nenhum, gosta de generalização.
aqui no meu exemplo, eu usei tudo isso, mas eu já tinha colocado os elementos, eu já tinha fechado. Estudar, revisar, fazer questões. Perceba que estudar, revisar, fazer questões. Eu delimitei o meu tudo. O meu tudo, ele está delimitado por esses 3 temas. Como que eu delimitei? Por causa do isso, tudo isso, tá? Então, cuidado só para não cair nas generalizações. Ali de baixo, eu também tenho outros termos. Olha só. Acordo às 5h30, vou para natação e em seguida parto para o trabalho. Ao final do dia, pego as crianças da escola antes de ir para o curso de música. No dia seguinte, repito a rotina. Ou seja, repito tudo isso. Veja que a palavra inteira, a palavra rotina, ela resumiu todo o passo a passo que ele deu, tá? Então, cuidado também que não necessariamente são elementos generalizantes, né? A rotina não é. E ela conseguiu resumir toda a ideia já falada. Posso trazer relações de semântica, tá? Relação aqui, semântica, né, pessoal? Lembra? Quais são as relações semânticas? Eu tô falando de sinônimo, de antônimo, de parônimo, de hiperônimo, hipônimo, hiperônimo, o termo maior. Olha só, exatamente aqui, ó. Meu cão era muito desconfiado. O animal às vezes atacava sem razão. Então, o que é mais genérico? O cão ou o animal? O animal. Então, a gente fala que animal é hiperônimo e cão é hipônimo. Não precisa saber esses nomes agora, tá? Você precisa saber usar. Então, por exemplo, ao invés de ficar repetindo na frase meu cão, meu cachorro, ele resolveu usar não sinônimo, mas ele resolveu colocar um nome que tivesse contido cachorro. Mesma coisa o segundo, ó. Tive um carro a diesel e à época achava barato combustível, inclusive se comparado ao etanol. Combustível é hiperônimo e o combustível, ele abrange todos os tipos, inclusive diesel e etanol. Então, quando a gente procura por esses sinônimos, eu vou colocar aqui muito entre aspas, tá? Mas quando a gente procura por esses termos que podem substituir um ao outro, por quê? Porque uma das regras de coesão em língua portuguesa é a não repetição. Então, para você não ficar repetindo a mesma palavra, você não ficar repetindo a mesma ideia, você vai trocar por um sinônimo. Nesse caso, não é um sinônimo perfeito que a gente chama, mas é um termo mais abrangente que cabe outros ali dentro, tá? Mas então, mais um elemento coesivo, tá? E as conjunções, né, pessoal? Não dá para falar de coesão sem a gente lembrar de conjunções. E aqui, todas elas, conjunções coordenativas, subordinativas, enfim. Não vou trazer as classificações todas para vocês. No PDF, tá? Deixa eu fazer um adendo aqui. No PDF de apoio tem listinha para vocês, tá? Aqui eu só estou mostrando que as conjunções são elementos coesivos e fazem o quê? A relação entre tanto as orações dentro do parágrafo quanto entre os parágrafos. Então, olha só. Eu gosto de esportes, mas conjunção adversativa, por falta de tempo, não pratico nenhum. Eu gosto de esportes, mas não pratico nenhum. Portanto, conclusão, preciso me organizar para começar a treinar. Tá? Um silogismo aí bonitinho para vocês. O que mais, pessoal, que a gente tem de elemento coesivo? O último que eu vou falar para vocês hoje aqui é da ambiguidade, tá? E aqui, na verdade, é um problema de coesão e coerência, tá? A gente tem vários problemas. A grande maioria deles, vocês não cometem. O que mais os alunos cometem nos textos é justamente a ambiguidade. A ambiguidade, ela pode ser construída de propósito para criar sentido, mas eu nunca indico isso num texto dissertativo, seja ele argumentativo, seja ele expositivo, seja um estudo de caso, tá? Por quê? Porque a ambiguidade, ela tira a certeza do texto. Ou seja, se o examinador quer um texto claro, assertivo,
A partir do momento que tem uma ambiguidade, você vai criar dúvidas. E a partir do momento que a gente cria dúvidas para o examinador, entenda dúvidas como diminuição de nota, tá bom? Então, o que é ambiguidade? Há alguns exemplos aí pra gente colocar em prática, inclusive para vocês não usarem ambiguidade. Você ensina e o aluno nada. Opa! O aluno não sabe nada, ou enquanto eu ensino, o aluno faz natação. O celular se tornou um grande aliado do homem, mas esse nem sempre realiza todas as suas tarefas. Olha só, esse tá se referindo aqui ou tá se referindo aqui? Tá? Então, aqui na verdade é um erro, porque ou é este se referindo ao homem ou aquele se referindo ao celular. João foi atrás do táxi correndo. Quem estava correndo? O táxi ou João? Tá? Então, cuidado. Como que a gente desfaz essa ambiguidade? Por exemplo, João foi correndo atrás do táxi. Tá? Ou João foi atrás do táxi que estava em alta velocidade, por exemplo, o que sempre retoma o primeiro elemento anterior. Bom, então com essas ferramentas a gente consegue desfazer a ambiguidade, tá bom? Eu deixo aqui claro que a ambiguidade é um problema, tá? Então, assim, tente sempre ser objetivo, assertivo, tá? Ela é muito mal vista pelo examinador. Então, isso causa erros no seu texto e você tem diminuição de nota mesmo. Examinador nenhum deixa passar ambiguidade, tá? Ok? Para terminar, como vocês sabem, adoro colocar aqui frases que refletem o que a gente precisa aí no nosso dia a dia de preparação. E hoje não podia ser diferente. A prática aplicada à única coisa muitas vezes supera a inteligência e a arte. Cícero. Então, gente, a gente precisa praticar e a gente precisa praticar várias vezes a mesma coisa. A discursiva, o treinamento do discursivo, ele vai começar. E não adianta você treinar uma vez. É por isso que nós temos mais de uma rodada. Senão tudo isso que eu tô falando aqui você colocaria em prática uma vez só e tudo bem. Mas não sou eu que falo, não. É um grande filósofo que fala que a prática aplicada a uma única coisa, ou seja, a sua escrita, muitas vezes, escrever muitas vezes, um texto que foi trabalhado, então um texto treinado, se você treinou o texto, o seu texto pode sim ter uma nota maior do que alguém que tenha uma inteligência muito superior à sua, mas não treinou, mas não sabe escrever. Ou não sabe escrever do jeito que a banca quer, tá? Isso a gente tem que levar para a vida da gente. Então, muito obrigada aqui por hoje, vocês comigo. Fiquem ligados a algumas informações aqui para vocês já colocarem em prática na primeira, ou na segunda, e na terceira, e na quarta, e na 10ª, e na hora da prova, tá bom? Todos esses elementos que a gente trouxe aqui de coesão e coerência são fundamentais para que você desenvolva um texto excelente e que tenha nota máxima nos quesitos de coesão e coerência, estrutura e alguns pontos de gramática, tá bom? Então, se precisar, para o vídeo, volta um pouquinho e vamos seguir aí. Um grande beijo. Até mais.